Olá, acupunturistas, terapeutas, praticantes de medicina chinesa, você que curte terapia natural, eu sou o Rogério Sugitani, muito bem-vindo a mais um episódio do PodShen, que é o nosso podcast do nosso canal Papo de Acupunturista, sempre um assunto para mexer com a sua mente, para tirar você do conforto do teu espírito, sempre com a finalidade de fazer você crescer pessoal e profissionalmente. É isso que a gente vai estar trazendo aqui, convidados que têm a acrescentar para a sua vida, eu tenho certeza. E olha só, a nossa convidada de hoje, eu vi crescer nessa área de terapias naturais, né? É muito interessante porque a gente já se conhece há mais de 10 anos, está fazendo as contas aqui, não quero envergonhar ninguém, mas o Ti está fluindo, o tempo está passando, né? Tô aqui com a Juliana Lotumolo, Lotúmulo ou Lotumolo? Lotúmulo. Lotúmulo. Fiquei 10 anos chamando de Lotúmulo é Lotúmulo, né? Estou aqui com a Juliana Lotúmulo, para você que gosta, né, dessa área de terapias naturais, para você que curte reiki. A Ju é uma influenciadora de primeira linha hoje no Brasil, conhecido por tantos. Outro dia, Ju, a gente começou uma turma lá em São Paulo que vai formar agora, em fevereiro, mas eu lembro da primeira aula dessa turma, chegou uma aluna. Professor, é verdade que a gente vai ter aula com a professora Juliana no túmulo? Ah, eu sigo ela e não sei o que. Eu falei, vai, filha, vai, você vai tirar foto com ela. Quando ela vier, você conversa com ela. Ela é bacana, você vai curtir. Ai, que bom, eu tô aqui só por causa dela. Eu falei, então tá bom, você vai conhecê-la. Ju, como você se definiria hoje, né? Ahn, Você vai contar um pouco aqui a sua trajetória, porque como eu disse, o que a gente quer é inspirar, né? Quem segue o nosso podcast aqui, quem segue o nosso canal, inspirar as pessoas, os praticantes de terapias naturais. Como você se definiria hoje? Acupunturista, reikiana? Você usaria 5, 6 palavras, né, para te definir? Você usaria uma frase? Quem é a Juliana Lotumolo? O que que você faz? Como eu sempre digo quando eu me apresento, eu sou Juliana Lotúmulo, sou terapeuta Lotumolo. transpecial, mas sou acupunturista reikiana. Uhum, Porque é isso que me transformou no que eu sou hoje, no que eu uhum, me considero como propósito. uhum, E é muito bom estar aqui porque eu fui influenciada por você para uhum, fazer essa mudança na minha uhum, vida. uhum, Faz anos, mas você tocou realmente aqui dentro de mim e fez com que eu saísse da vida uhum, onde eu falava de farmacêutica hospitalar, uhum, patologista clínica, aham, aham, para hoje, essa aham, terapeuta energética, acupunturista, reikiana e aham. transpessoal. Legal. Eu lembro como se fosse hoje, nossa conversa lá no corredor dos Salesianos, ali entre as salas, você me parando aí no corredor. O que que é isso? O que que é isso? Mas você falou assim, olha que interessante, porque você, a indústria farmacêutica é uma das indústrias mais poderosas do mundo. E você estava trabalhando na indústria farmacêutica, estou errado, na época? Na época Ou eu já estava no você hospital, já estava no mas eu já hospital? tinha a Tinha formação um de farmácia histórico, industrial. né? Ou seja, tinha alcançado um certo padrão como farmacêutica, né? Você tem mestrado pela Unicamp também, as pessoas não sabem disso, né? Sim, Então talvez até na época pensando em alguma coisa acadêmica, mas enfim, fruto, né, da mente cartesiana da indústria farmacêutica. Eu me lembro direitinho desse nosso papo ali, né, acho que foi na primeira aula, e depois, quando começou a terminar o curso, 2 anos depois, você chegou e falou, Rogério, eu vou com tudo para essa área, né, eu não vou tentar me recolocar no mercado, porque eu acho que foi a época onde você perdeu o emprego, alguma coisa assim, e você falou para mim assim, eu vou com tudo para essa área. E hoje você está aqui, a gente te convidou, porque você é um exemplo de sucesso, mas agora deixa eu explicar o que é sucesso aqui, né? Porque o sucesso ele não pode ser medido por números. Então a gente teve aqui nosso primeiro episódio com a Fernanda Mara, musa dos acupunturistas brasileiros, não sei com quantos, mais de 100 mil seguidores, mas o sucesso não pode ser medido por números. Ah, quantas empresas que o cara tem, quantos milhões que ele ganha, sabe essas coisas? Eu acho que o sucesso ele é um sentido que só a pessoa sente. Porque tem gente que você fala assim, ah, não, ele é uma pessoa realizada. A gente pensa que é uma pessoa realizada, mas às vezes ele não é. A gente escuta essas histórias, né? Só a pessoa sabe, ó, eu sou realizado. Então hoje você está aqui para contar a sua história de sucesso, nesse sentido que eu estou te falando, porque você foi querendo fazer isso, você foi alcançando, a gente não tinha nem ideia de onde você chegaria, né? Então eu gostaria que você partilhasse a sua história com a gente. Como você falou, começou com a acupuntura, e daí você foi gerente da nossa clínica, do CTL Campinas, a parceira que eu respeito muito, né? Fomos parceiros por muito tempo. Mas aí tá, você formou, foi pro consultório. E aí? eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, né? Vamos lá. Quando eu entrei na primeira aula de acupuntura, e foi você quem deu essa aula, Uhum,
Eu lembro que com um amor e um sucesso tão grande, porque eu falo que quando o sucesso está na pessoa, ela faz realmente aquilo que ela ama. Uhum, E aí a gente brinca, né? Trabalha de sábado, trabalha de domingo, em qualquer momento não é trabalho, é amar. uhum, E a maneira com que você conduziu aquela primeira aula fez com que eu pudesse sentir, e aí eu falo que eu fui tocada realmente por conta disso, que existia uma outra maneira de olhar a vida. E que essa outra maneira de olhar a vida, ela pode te transformar e pode transformar as pessoas. E aí, quando eu saí no corredor e que eu fui cutucar você e disse assim, ei, o que é tudo isso, né? Você falou, isso é só o primeiro passo. Ele realmente pode abrir o seu olhar. E ali eu fui tocada. É claro que eu estava dentro do hospital, o hospital é cartesiano, é preciso de um olhar bem, eu vou dizer, não tão diferente, mas é um olhar complementar, é o estudo, é você estar cientificamente embasado em tudo. E quando eu fui me permitindo fluir com, com, com a medicina chinesa, ela foi conduzindo o meu viver. Você falou que eu já tinha pedido as contas, e na verdade não, eu não tinha pedido as contas ainda, eu estava numa transição, e quando a medicina chinesa me tocou, eu falei, eu quero isso pro resto da minha vida. uhum, E, e o CTN me acolheu ali e uhum, permitiu que eu continuasse dentro do hospital, mas podendo praticar a medicina chinesa. E uhum. devagarinho a medicina chinesa foi me Então, consumindo. quando a gente começou lá na clínica, na verdade, você não tinha terminado o Quando hospital. nós começamos a clínica, foi exatamente quando eu saí do hospital. Tá. É importante você contar a sua história, porque assim, nem você falou, né? Olha, eu quero fazer isso pro resto da vida. Muita gente que tem contato com acupuntura se apaixona tanto que chega e fala, assim, eu quero fazer isso pro resto da vida. E você falou isso e você era só o início da sua trajetória, né? Mas você acreditou muito nisso, não é isso? E aí você ficou um ano lá na clínica, depois quando você foi trazendo outras formações, e por que você foi buscar essas suas formações específicas? Bom, na verdade, eh, quando nós montamos a clínica, eu foquei nessa área, eu falo da filosofia oriental. Eu já tinha o Reiki, eu já tinha o curso do Reiki, mas naquele momento eu não tinha trazido para o meu dia a dia. Aham, E aí, com o olhar da medicina chinesa, complementou o olhar japonês, o olhar oriental do Reiki, e foi fazendo com que eu pudesse mergulhar nessa filosofia no meu dia a dia. Eu costumo dizer que se você não for tocado pelaquilo que você faz, você não tem como conduzir alguém a vir junto com uhum. você. E eu eu fui conduzida. Era como se o meu dia ali ele passasse a viver com o olhar oriental. Uhum. Mas aí você, depois da sua outra formação é psicologia transpessoal, não é isso? Depois de quanto tempo de formada em acupuntura que você buscou a psicologia transpessoal? Eu já tinha 4 anos de formada. Ah, foi um Eu já tempinho tinha 4 anos de considerável. formada. Ah, A medicina chinesa, ela foi realmente quem mudou a chavinha dentro de mim. aham, E é claro que a hora que você vai se conhecendo, você vai se permitindo ser conduzida por algumas técnicas e elas passam a fazer parte do seu dia a dia, que foi o caso da terapia transpessoal, da aham, psicoterapia transpessoal. aham, Que quando ela me acolheu nesse processo de transformação da minha vida, eu vi que eu também podia trazer isso como uma ferramenta. aham. E a proposta aqui do nosso PodChain, né, é trazer esse tipo de informação para os terapeutas do Brasil, para acupunturistas, assim, a minha ideia é essa, é trazer gente que tem contato com outras abordagens e de repente a gente desperta isso para as pessoas que vão nos assistir, né? Então fala um pouquinho mais de como que a transpessoal te ajudou no dia a dia de consultório, em que sentido, assim, a olhar o paciente, você orienta o paciente nesse sentido, você se coloca em alguns momentos como uma terapeuta transpessoal, entendeu? Como que você aplica isso, esse conhecimento no dia a dia como acupunturista, porque foi isso que você fez, né? O Quando que que a acrescentou você? Quando eu comecei a agulhar as pessoas, o agulhamento, ele agulha o Shen, Aham, além de agulhar o corpo, né? aham, E, e ele faz com que a alma da pessoa também, às vezes, se expresse aham, ali no agulhamento. aham, E muitas vezes o cliente, ele precisava expressar uma dor que tinha sido cutucada, que tinha sido liberada. E aí, muitas vezes, eu o encaminhava uhum, para psicoterapia.
Porque nós, como terapeutas energéticos da acupuntura, fazemos exatamente isso, né? Vamos fazer o diagnóstico energético, vamos cutucar ali o sistema, permitindo que ele comece a fluir, e muitas vezes essa fluidez acaba despertando, movendo emoções, emoções reprimidas, e era o que estava acontecendo. E como eu já estava, naquela época, eu fazia os atendimentos de acupuntura dentro de uma clínica de psicologia transpessoal, eu falei, mas por que que eu não posso, ao mesmo tempo em que o meu cliente está agulhado, eu direcionar essa emoção, eu olhar, né, eu mostrar um caminho para que ele possa ver essa emoção. Uhum. Então foi aonde eu fui procurar esse recurso Essa formação. da psicoterapia transpessoal. E agora você fala uma coisa muito importante, Ju, porque esse é o nosso dia a dia no consultório de acupuntura, né? Você cutuca o Shen e o Shen se manifesta. Mas aí é preciso de muita ética e se você não é da área, é o que você falou que você. Eu também fiz muito isso em consultório. Fiz muito isso. Ó, vai procurar um terapeuta, vai para a igreja, né? Mas eu não me metia porque eu não tinha essa formação, porque eu podia, o Shein despertou, eu podia confundir mais ainda o Shein. Eu falei, então, olha, você está precisando de terapia, tal, tal, tal. Você não, você talvez com uma afinidade, identidade com a área, foi buscar a formação e aí sim, então escutem aí, acupunturistas, isso é importante. Sempre, né? Vamos ser ético. Se você sente essa necessidade, então vai buscar uma formação, independentemente da linha que você se identifique mais, a sua for mais a transpessoal, faça a formação e aí com responsabilidade traga isso para o consultório. Se você não tem essa formação, não se meta psicólogo, você é acupunturista. Nem todo acupunturista, a maioria não tem essa formação. Porque às vezes aquilo que você ganha numa sessão de acupuntura, né, que vai acrescentar ao trabalho do profissional do psicólogo, você perde porque você fala besteira. Já vi isso acontecer. Você concorda? Exatamente. Sempre nas aulas eu falava, né? Se o seu cliente vem com uma dor de dente, você tem muito a contribuir para essa dor de dente, Uhum, né? Fazer o ti fluir e fazer com que essa dor amenize. Mas você vai encaminhá-lo para um dentista, se você não é dentista. Porque uhum, hoje a gente sabe que os dentistas também uhum, estão procurando essa terapia como uma forma complementar. E se esse seu cliente vem, né, ou ele talvez nem tinha essa consciência da dor da alma, e uhum, ele passa a ter essa consciência a partir do fluir da energia, uhum, você precisa conduzi-lo para alguém que possa acolhê-lo da uhum, forma mais adequada. uhum, Mas a gente é o que dá o cutucar. uhum, E o que eu percebi, e percebi muito, porque eu trabalhei durante anos, né, uhum, nas clínicas de psicologia transpessoal, é que às vezes só a psicologia transpessoal não conseguia cutucar a alma. uhum, E aí o cliente ficava patinando, uhum, patinando, patinando, sem conseguir reconhecer, sem conseguir emergir aquela dor. uhum, E a agulha muitas vezes faz uhum. isso. Olha que interessante que você está falando, porque a gente forma muitos psicólogos, né, no CTN, e eles me dão esse mesmo retorno. Eles falam, Rogério, porque tem psicólogo que a gente forma que não vai trabalhar com acupuntura, não vai atender, né, como eu falo, uma artrose, uma gastrite, vai ficar só no set terapêutico. E eles relatam justamente isso. Olha, o que eu conseguia com 10 sessões para o terapeuta chegar, associando a acupuntura, é 3, 4, ele começa a ter insights, né? E por isso que você, por tanto tempo, deu aula de psicossomática, né, dentro da nossa escola, porque essa vivência é muito importante, né? Esse cutucar do Shen, né, dos 5 espíritos que a gente provoca com a acupuntura. Então, tem a formação, você pode acolher, né, e encaminhar o paciente, bem encaminhado. Se não, encaminhe para outro. Muito legal, Ju. Temos poucos minutos aqui. E essa trajetória do reiki, assim, como que foi? Do reiki que você já praticava com seus pacientes, mas de poder ir para a internet, enfim, esses cursos que hoje você dá, que você ministra. Bom, a história da internet eu acho que é um presente dos céus, na verdade, né? Veio a pandemia e eu fazia um trabalho não só com a acupuntura, mas ao final dos meus atendimentos, pelo menos uma vez por semana, eu reunia o pessoal em rodas, né, para que eles pudessem receber o reiki, fazer um pequeno estado de meditação Uhum, para tranquilizar. Eu comecei com isso em São Paulo, porque eu comecei a atender em São Paulo, e São uhum, Paulo eu falo que é um desafio ao ser humano, né? uhum, Se, quem vai a São Paulo e não sente o estresse é um Buda. Então, o que eu queria levar para a população de São Paulo ali era um momento em que eles pudessem se tranquilizar, pudessem chegar um pouquinho mais nesse estado yin. Então, eu fazia uma roda de meditação com a aplicação do reiki, ao final dos meus atendimentos lá. Isso eu acabei trazendo para Campinas, porque acabou divulgando, e quando veio a pandemia, a gente não podia mais sentar em roda.
né? Porque o abraçar, o estar próximo, principalmente as rodas, assim como a gente fala que a agulha cutuca, o reiki ele cutuca a alma também, né? Ele abraça, acolhe a alma. Uhum. E a emoção vem. E a gente chegava a chorar nas rodas, deixar a emoção extravasar. E com a pandemia não podia mais. E aí veio a proposta de levar esse momento de meditação, esse momento de reiki para o Instagram. E era o que eu senti era que é realmente o que a população estava precisando, o que todo mundo estava precisando dentro de casa. De novo, ser abraçado por esse reiki, por esse amor, ser cutucado na alma e ter a capacidade de deixar isso vazar um pouquinho e se libertar. E foi lindo, né? Muito legal, olha só, então essa história de Juliana Lotúmulo, né, essa influenciadora digital que a gente tem hoje tão importante aí, levando saúde física, mental, espiritual, né, principalmente para as pessoas, e mais uma história que dentro de uma coisa absolutamente negativa sempre tem um positivo, como a gente fala do Yin e do Yang, do positivo tem o negativo e do negativo tem o positivo. Eu tenho um colega também que ele se recriou em termos de negócios na pandemia, né? O negócio dele estava até estável, mas veio a pandemia sem cliente, aí ele foi buscar um outro nicho e hoje está arrebentando. Isso aconteceu com muitos terapeutas também, né? Descobrir o atendimento online, a possibilidade de dar cursos e fazer cursos. Fantástico. Ju, quero agradecer demais, uma honra ter você aqui. Dizer que eu tenho muito orgulho dessa tua trajetória, de alguma forma fazer parte disso, que você continue crescendo aí e abençoando as pessoas com o seu trabalho. Eu que queria agradecer, porque é um prazer enorme, é uma honra estar aqui com você de frente, porque você realmente foi um mestre para mim e conduziu o meu olhar para que eu pudesse me transformar. Então é um prazer enorme estar aqui. Eu que agradeço o gafanhota, sabe? Lembra da história do Kung Fu? Que o Kung Sim. Fu chamava lá o pessoal de gafanhoto, gafanhoto. Se eu chamar você de gafanhoto, gafanhota, mas com carinho, tá bom? Né, humanos? O meu vai ser gafanhoto e gafanhota. Prazer ter você aqui. Você continue brilhando aí. Prazer é Gente, esse é mais um PodChain, né? Mais um episódio do PodChain, sempre trazendo conforto para sua mente, sempre provocando a sua mente, trazendo informação para você. Eu te espero no próximo episódio. Um grande abraço, deixa o Ti fluir, equilibra esse yin e yang aí, gente. Gafanhoto e gafanhoto, fica comigo, um abraço.